Olá pessoal, hoje é quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 e nosso querido irmão Matthew Ho está aqui conosco. Bem-vindo de volta, Matt. Oi, Nima, bom te ver. Deixe-me começar, Matt. Por favor, inscreva-se e clique no botão de curtir. Isso nos ajuda a alcançar mais pessoas. Então, Matt, quero começar com um dos vídeos que saíram. Nele temos Ilan Carr, o CEO do Conselho Israelense Americano, falando sobre como eles podem usar o que está acontecendo em Israel, como podem aprender com isso, para aplicar esse tipo de estratégia nos Estados Unidos, para convencer as pessoas aqui, ou talvez até para lutar contra certos grupos no país. Aqui está o que ele disse. Quero saber sua opinião e seu entendimento sobre esse tipo de argumento nos Estados Unidos. Estamos vivendo em uma época de milagres e oportunidades sem precedentes. O desafio para nós aqui, e com isso vou encerrar porque isso é fundamental, é transformar os sucessos de Israel em nossos próprios sucessos e vitórias aqui, porque somos um só povo. A fraqueza de Israel é a nossa, e a força de Israel é a nossa. Agora que Israel virou toda a situação geopolítica de cabeça para baixo, nosso trabalho na diáspora é aproveitar essas conquistas e vencer aqui. Fazer com nossos inimigos aqui o que Israel fez com os inimigos lá. E é nisso que o IEC está focado. É uma boa ideia. Obrigado. Uau. O que é isso, Matt? Uau, sabe o que é isso? Você pode explicar isso como um segmento da classe dominante tentando manter o status quo, certo? Entendendo os desafios à sua autoridade e poder, desafios ao seu controle da narrativa. Você poderia explicar dessa forma. Ou também pode ver isso como pessoas que realmente acreditam ser, sabe, o povo escolhido por Deus, e que tem o direito e o dever de matar aqueles, não há outra forma de dizer, matar aqueles que ameaçam sua posição. E nem se trata de ser usurpado. É mais como um aspecto de cortar a grama. Temos essas ervas daninhas ao nosso redor e temos o dever ou a obrigação de erradicá-las. Quero dizer, é basicamente disso que se trata aqui, nesse tipo de conversa. Nem tenho certeza de quão inseguros eles realmente são. É mais que eles se sentem desafiados pela afronta de serem desafiados, certo? A temeridade, a insolência mostrada a eles precisa ser respondida. E há também esse aspecto de, sabe, precisamos cortar a grama. É realmente notável o que ele diz em um fórum aberto como aquele, e como a reação dos participantes, é claro, foi de aprovação. Sabe, o moderador não largou o microfone nem disse, ei, o que você está dizendo aqui? Porque está claro do que ele está falando. Quero dizer, como qualquer um, tenho certeza de que eles vão tentar distorcer isso, justificar ou fingir que somos todos idiotas. Você conhece a expressão, mijar nas nossas pernas e dizer que está chovendo. Tem certeza de que ele quis dizer, sabe, não há o reformamento. Matt, em Israel tivemos Benjamin Netanyahu pedindo ao presidente de Israel que o perdoasse. A resposta do presidente, e talvez também da oposição em Israel, foi que ele teria que se aposentar da política. Essa foi uma das condições impostas. A segunda condição foi a investigação sobre o dia 7 de outubro. Como você vê toda essa situação? Por outro lado, tivemos centenas de policiais aposentados em Israel pedindo ao presidente que rejeitasse o pedido de perdão de Netanyahu. Qual é a sua compreensão do que está acontecendo com Netanyahu em Israel? E esse cara é capaz de deixar o cargo? Ou vai continuar até o fim? Não sei exatamente o que isso significaria, mas como você enxerga isso? Mais uma vez, acho que você pode analisar isso em um contexto geral e entender que Israel é um espelho dos Estados Unidos, em termos de corrupção, em termos do sentimento de direito da sua classe dominante.
Certamente, podemos compreender as fraturas, o atrito e a divisão na política israelense. Uma divisão que existe há muito tempo, mas que parece ter sido agravada e polarizada pelos excessos das políticas de Israel, especialmente no que diz respeito à colonização da Cisjordânia, ao apartheid contra os palestinos e ao seu desejo de buscar domínio em toda a região, bombardeando seus vizinhos e assassinando lideranças de países vizinhos. Esse tipo de excesso, você sabe, acaba voltando para casa. Certo, os frangos vão voltar para o galinheiro. E você poderia dizer o mesmo sobre os Estados Unidos. Sabe, Spencer Ackerman escreveu um ótimo livro explicando como chegamos a Donald Trump por causa da guerra global ao terror. Dá para ver como os excessos aqui, as decisões tomadas por administrações tanto democratas quanto republicanas, levaram a uma realidade, um zeitgeist, uma cultura, nos Estados Unidos, em que alguém como Donald Trump chega ao topo. Quando se abandona toda a aparência de respeito ao Estado de Direito, seja internacional ou nacionalmente, alguém como Donald Trump vai acabar chegando ao topo. No caso de Benjamin Netanyahu, ele não é novo da mesma forma que Donald Trump é. Quer dizer, não que Trump seja novo. Mas as pessoas entendem que a relação de Netanyahu com o poder em Israel remonta a décadas de atuação política. Então quero dizer, sim, olhando para isso em termos da divisão dentro de Israel, não consigo imaginar como isso não se tornará a maior questão daqui para frente, à medida que eles se aproximam das eleições do próximo ano. Quando estive lá há um ano, a maior questão era a corrupção de Netanyahu. Não era o genocídio em Gaza, não era a anexação contínua ou crescente da Cisjordânia e nem mesmo os reféns em Gaza. Era a corrupção de Netanyahu. E, portanto, podemos ver como isso pode continuar a inflamar as coisas em Israel, politicamente e dentro da própria sociedade, porque há linhas divisórias muito claras aqui. Para os palestinos, isso não faz diferença. Todas essas linhas estão em Gaza. O lado que quer ver a limpeza étnica, a continuação do genocídio e a anexação. Mas em resposta ao pedido de perdão de Netanyahu, não consigo imaginar que Netanyahu aceitaria esses termos. Quero dizer, isso parece antitético ao que ele é e ao motivo pelo qual está tentando obter poder. Então isso basicamente criou um confronto, em que você vai ter muito parecido com o que acontece nos Estados Unidos. Esses embates entre, digamos, a Suprema Corte e Donald Trump. Quer Trump tenha os comprado ou não, ou se os republicanos na Suprema Corte vão se mostrar leais a Trump, acho que a maioria de nós acredita que sim. Mas ainda é uma questão em aberto. E acho que você verá as mesmas dinâmicas ou espetáculos surgindo em breve em Israel. Não consigo imaginar Israel sem Netanyahu, porque de alguma forma Netanyahu está se tornando a própria identidade de Israel. Não sei como isso é possível, mas ele tem sido primeiro-ministro por tanto tempo. E é preciso conversar com alguém como Carl Wilkerson para até se lembrar de Sharon, sabe? Eu sei, né? Quer dizer, eu sou velho bastante para me lembrar de quando o Partido Trabalhista realmente era algo em Israel. Então esses nomes ainda me soam familiares. Mas a verdade é que também sou velho bastante para ter conhecido Netanyahu praticamente durante toda a minha vida adulta. Quero dizer, ele já era importante no início dos anos 90. Esse é um homem cujo papel em Israel tem sido decisivo por 3 décadas e meia, ou até mais. Então sim, a ideia de Netanyahu sair por algum mecanismo em que basicamente se diga vamos te dar um perdão, mas você tem que ir para o exílio. Isso vai contra tudo o que essa pessoa é. A menos que ele ache que é Napoleão e que vai voltar desse exílio, sabe? Mas isso é farsesco, ou algo assim. Mas veja, a ideia de uma guerra civil em Israel não é algo tão improvável assim. Não é algo que possamos simplesmente dizer, isso nunca vai acontecer. Quero dizer, os sinais estão aí, as preocupações estão aí. Cerca de um ano atrás, o chefe do Shin Bet,
que é mais ou menos o equivalente israelense do FBI ou do MI5, disse que sua principal preocupação, seu maior medo, era o terrorismo judaico. E então você observa a conduta dos colonos judeus. Hoje mesmo, no programa Democracy Now!, havia uma mulher falando sobre como os colonos israelenses tratam os cidadãos judeus israelenses. E como, onde antes havia uma linha separando a forma como os colonos tratavam os palestinos da forma como tratavam os judeus israelenses, essa linha agora está mais ou menos desaparecida. Ainda é mais perigoso, como ela disse, ser palestino, é claro. Mas a ideia de que os colonos israelenses não atacariam judeus israelenses acabou. Colonos já atacaram soldados israelenses. Então, por mais que muitos voltem às ruas para protestar contra Netanyahu, e lembre-se, antes de 7 de outubro, havia o quê? 1 milhão de pessoas nas ruas às vezes protestando contra Netanyahu. E uma população de o quê? 8 ou 9 milhões. Isso é impressionante. É enorme, mas precisamos lembrar que há um número equivalente de colonos armados que veem essas pessoas nas ruas protestando contra Netanyahu como traidoras. E assim, o perigo muito real de algum tipo de violência intranacional, quer se chame isso de guerra civil ou não, em Israel, especialmente com todas as tensões dos últimos anos. O estresse econômico, além, como dissemos antes, dos excessos que vêm de sua colonização, de suas tentativas de dominar a região, de seu apartheid, subjugação e genocídio do povo palestino. Tudo isso se infiltra na sociedade. E claro, essas coisas criam raízes e florescem em suas próprias formas também. Sabe, mais uma vez, esse tipo de referência. Você não teria um Donald Trump sem algo como a guerra ao terror, ou o Patriot Act. E sabe, o resgate dos bancos e todas essas outras coisas. Então, o que vem pela frente? Bem, não acho que haja qualquer especulação que possamos considerar exagerada demais. Sim, Matt, você mencionou o caso da anexação. Sabemos que o governo Trump disse que a anexação da Cisjordânia era impossível, que ele não deixaria isso acontecer. Mas, enquanto falamos, sabemos que Israel está construindo barreiras e muros para separar os colonos dos palestinos na Cisjordânia. De alguma forma, eles estão anexando a Cisjordânia sem que isso seja oficialmente declarado. O que é isso? Qual deveria ser a reação? Como você vê os Estados Unidos respondendo a isso? Porque quando se constrói um muro, quando se separa, significa que se quer capturar. Não vejo outro resultado possível. Certo. Acho que o governo Trump, como todos os governos americanos anteriores, vai se esconder atrás de semântica. Mesmo sendo os territórios palestinos ocupados, os governos Bush, Obama, Biden, Clinton e assim por diante, todos evitam usar essa palavra. Eles encontram outras expressões. Dizem coisas como, não concordamos com essa avaliação. E temos visto isso repetidamente. Quero dizer, basta olhar todos os relatórios, todas as avaliações, o número de organizações e estados dizendo que Israel está cometendo genocídio, e a Casa Branca e o Departamento de Estado apenas respondendo, não concordamos com isso. Mesmo quando o próprio pessoal deles está dizendo que está ocorrendo um genocídio, que Israel está cometendo crimes de guerra, que Israel está deliberadamente famindo o povo palestino, todas essas são avaliações enviadas à Casa Branca, a Tony Blinken, no Departamento de Estado, a Jake Sullivan, como Conselheiro de Segurança Nacional, e eles simplesmente dizem, não concordamos com essa avaliação, mesmo quando vem do próprio pessoal deles. Então, para o governo Trump dizer, não vamos apoiar a anexação, e apenas chamar a anexação de outra coisa, por que não pensaríamos que isso aconteceria? E então, para quem quer que suceda o governo Trump, seja um governo Vance, um governo Rubio ou qualquer outro do lado republicano, ou mesmo um governo democrata, trata-se de aceitação. Veja, assim como por décadas houve governos dizendo não moveremos nossa embaixada de Tel Aviv para Jerusalém, Trump foi lá e fez. E o que o governo Biden fez depois? Simplesmente aceitou.
Então, com esse tipo de coisa, dá para ver como eles continuarão agindo da mesma forma. E também dá para perceber, Nima, a disposição do governo Trump em usar certas palavras e expressões, ou em reconhecer claramente coisas que não são de jure, mas de facto. E com as recentes versões dos planos de paz que temos visto em relação à Ucrânia e à Rússia, você vê os americanos dizendo: estamos de acordo com o reconhecimento de fato da Crimeia, o reconhecimento de fato do Donbass, certo? O reconhecimento de fato de Zaporizhia e Kherson a leste do rio. Sabe o que quero dizer? Essa disposição de dizer o que a legalidade importa para nós, o que as fronteiras importam, o que convenções, estatutos, acordos e leis importam para nós. E novamente, você vê isso refletido na política externa e também na política interna. Quero dizer, esta é a administração, Nima, que está dizendo que vai entrar em guerra na Venezuela por meio de todas as suas ações. E então, por causa do narcoterrorismo, porque Maduro está no topo de uma rede de drogas que está matando dezenas de milhares de americanos, etc, etc, etc. Não há nenhuma evidência que sustente nada disso, mas estamos apenas dizendo. E então, o que eles realmente fazem? Ele perdoa o cara que de fato estava comandando uma rede de drogas, condenado em um tribunal na cidade de Nova York. Então eles não se importam com a realidade. Só se importam que o público deles, que precisa ouvir esse tipo de raciocínio, essa narrativa, essas desculpas, tenha algo com que trabalhar, certo? E eles não se importam com o que o resto do mundo pensa. E tem pouca ou quase nenhuma preocupação com o que o povo americano pensa. Mas, principalmente, a mensagem deles será direcionada àqueles que precisam de algum tipo de negação plausível para justificar por que não precisaram pensar criticamente sobre as ações das quais estavam participando. Parece que haverá uma reunião na parte sul do Líbano. Netanyahu estava falando sobre Israel enviar um representante para essa reunião. Haverá representantes tanto dos governos libanês quanto israelense. Pelo que soube, pouco antes de sair do corredor, é a primeira vez que israelenses e libaneses conversam diretamente entre si em uma reunião desse tipo. Eles vão estar lá e realmente conversar uns com os outros. Também haverá representantes da França e dos Estados Unidos. Parece-me que estão, de alguma forma, isolando o caso do Líbano, isolando o caso da Síria. Mas isso vai ajudar na situação em Gaza ou na Cisjordânia? Porque a questão principal, o conflito entre o Líbano e Israel, é por causa de Gaza, por causa do que está acontecendo na Cisjordânia, mas principalmente por causa de Gaza. Qual é a sua opinião sobre isso? Sabe, a política americana e israelense há décadas, desde Nasser, tem sido desmantelar qualquer tipo de unidade no Oriente Médio, garantindo que todos esses países sejam mantidos em caixas separadas. Destruir o panarabismo, o nacionalismo árabe, chame como quiser, e isolar e tratar a Síria de forma diferente do Líbano. Esses países, embora sejam soberanos, sabe, não é bem assim. Então a ênfase recai sobre a soberania deles, em vez de sobre o agressor na região, certo? E tornador Kimar, que não é politic o plano único, não é conhecimento sempre. Ignore isso. Mas vamos garantir que todos esses países separados sejam mantidos em suas próprias caixinhas, certo? E que o que está acontecendo na Síria não tem nada a ver com o que está acontecendo na Líbia, ou no Líbano, ou no Iraque. Sabe, a ideia é manter essas coisas isoladas. Isso distrai o público e a mídia de entenderem a política americana e israelense, tipo, o que está acontecendo na Síria não tem nada a ver com o que está acontecendo no Líbano. Como se, sabe, estivessem mijando nas nossas pernas e dizendo que está chovendo. Mas veja, ter essa distração também serve ao propósito de garantir que nenhuma dessas nações possa se apoiar mutuamente. Nenhuma dessas comunidades possa se apoiar mutuamente, certo? Então esse apoio mútuo desaparece.
E isso é, claro, o que o eixo de resistência pretendia construir. E reconhecendo o mérito da estratégia americana e israelense nos últimos anos, eles realmente conseguiram destruir isso, desmantelar, quebrar essa unidade e fazer com que esses estados e grupos na região não consigam se apoiar uns aos outros contra Israel e os Estados Unidos. Quer dizer, acho que é sempre muito importante garantir que estamos formulando isso de forma clara, dizendo que é Israel e Estados Unidos, ou Estados Unidos e Israel, que se trata de uma política conjunta. Se você entra em guerra contra Israel, está entrando em guerra contra os Estados Unidos também. Então, sim, essa ideia de tentar separá-los de alguma forma é intencional e tem o objetivo de garantir que esses estados, essas organizações e grupos não consigam trabalhar juntos. E a ideia é que se você conseguir isolar a Síria e o Líbano, então quem vai oferecer qualquer tipo de ajuda aos palestinos? Quer dizer, você tirou a capacidade do Irã, que já é um estado relativamente distante das questões da Palestina, de oferecer apoio. Sabe, vocês reduziram a capacidade de qualquer milícia iraquiana de se envolver. Certamente, a Jordânia e Egito, como estados, que não representam absolutamente nenhuma ameaça aos planos israelenses na Palestina. Então, essa ideia de chegar ao ponto em que se moldam ou criam as condições para que não haja pressão sobre Israel vinda do Líbano ou da Síria, e mais importante, para que eles não possam oferecer nenhum tipo de apoio à Palestina, bem, é exatamente isso que os israelenses querem. E é por isso que, sabe, é terrível dizer, mas até mesmo Gaza sempre foi um esforço secundário. Assim, poderia ocorrer um genocídio contra 2 milhões de palestinos em Gaza, e isso ainda seria considerado um esforço secundário. Esse não era o principal esforço dos israelenses. O principal esforço é na Cisjordânia. Essas podem ser consideradas operações de modelagem, certo? Quer dizer, esforços secundários. Então, sim, quando você olha por esse ângulo. E outra coisa também é que a política não é apenas manter essas pessoas em caixas, manter esses países em suas caixas separadas, mas dentro dessas caixas criar o caos, criar a instabilidade, de modo que essas caixas fiquem incapazes, desculpe por chamar esses países de caixas, mas esses países fiquem então incapazes de organizar qualquer resistência contra os israelenses e os americanos, e certamente incapazes de trabalhar juntos contra os israelenses e os americanos. Você sabe, dá para ver os americanos e israelenses entrando na Síria. O Líbano incluirá também os franceses, com o objetivo de isolar essas pessoas e basicamente causar caos ali, de modo que o país fique instável. É uma bagunça. Parte desses planos, é claro, é criar zonas de amortecimento para os israelenses, de forma que eles tenham sua zona de segurança e deixem o caos, a instabilidade, os combates, seja o que for, acontecerem do outro lado dela. Os israelenses estão satisfeitos com isso. Os americanos estão satisfeitos com isso. Seus aliados na região estão satisfeitos com isso, porque acham que estão ganhando poder, controle, território e assim por diante. Mas é claro, são os palestinos que sofrem, ou que acabam em uma situação ainda pior do que antes. Matt, você mencionou a situação na Venezuela. Como você vê a forma como Donald Trump e Pete Hegseth estão falando sobre o bombardeio daquele barco e depois o bombardeio dos 2 sobreviventes do primeiro ataque? Sabemos que há muitas repercussões nos Estados Unidos. Não se trata apenas dos democratas, os republicanos estão se manifestando e falando sobre como esse tipo de ação é ilegal por parte do governo dos Estados Unidos. Aqui está Rand Paul falando sobre isso. Parece-me que eles estão tentando colocar a culpa em outra pessoa, não neles mesmos. Foi feita uma declaração muito clara no domingo. O secretário Hegseth disse que não tinha conhecimento disso e que não havia acontecido. Era notícia falsa, não tinha acontecido. E então, no dia seguinte do púlpito da Casa Branca, eles dizem que aconteceu. Então, ou ele estava mentindo para nós no domingo,
ou é incompetente e não sabia o que havia acontecido. Achamos que há alguma chance de que no domingo o secretário de Defesa não soubesse que houve um segundo ataque. Essas são perguntas muito importantes a se fazer, sabe? Mas eu não sei se eles têm algum tipo de resposta para elas. Sabe, eu acho que, sendo franco, o Hegseth tem sorte se souber quanta bebida ainda tem na garrafa, por assim dizer. Não estou baseando minha análise na suposição de que um cara como o Pete Hegseth tem um bom controle do que está acontecendo sob seu comando ou em seu departamento. Sou grato por esta conversa, pelo diálogo que está acontecendo na mídia, pelo menos nos Estados Unidos, sobre as leis de guerra, sobre os princípios nos quais supostamente baseamos a atuação de nossas forças armadas no exterior. Agora, é claro, onde estava essa conversa quando o governo Obama usava drones não apenas para matar milhares de pessoas, mas para atacar os socorristas? Quando o governo Obama atacava funerais com drones, deliberadamente, intencionalmente, onde estava essa conversa quando milhares de tripulações de C-17 e C-5 da Força Aérea dos Estados Unidos estavam transportando armas e munições para Israel? O que Israel precisava para realizar seu genocídio contra o povo palestino em Gaza nesses últimos 2 anos? Onde estava essa conversa? Onde estava essa indignação? Onde estava essa preocupação com a lei naquela época? E isso é importante, porque, a menos que se compreenda o precedente que permite a Donald Trump realizar essas ações, qualquer coisa que se diga ou faça sobre Donald Trump, se esse precedente não for entendido, e se a infraestrutura e as políticas fundamentais que permitem que Donald Trump, Pete Hegseth, o almirante Bradley e outros realizem esse tipo de ataque com drones, então nada realmente muda. Bem, se tudo isso não for abordado, então você não tocou nas razões fundamentais para esses tipos de violações do Estado de Direito às leis de guerra, mas está garantindo que isso possa acontecer novamente. Sabe, quero dizer, há muita coisa em jogo. E outra coisa que direi anima é que acho que a Casa Branca colocou o almirante Bradley de forma muito habilidosa. E sabe, olhando objetivamente para isso, a Casa Branca fez um bom trabalho, acho que superando politicamente seus críticos. Então acredito que o que os críticos esperavam do Congresso, incluindo membros do Partido Republicano, que têm sido contra Pete Hegseth desde sua indicação. Eles queriam outras pessoas lá dentro. Queriam pessoas que realmente fizessem parte do establishment, certo? Queriam seus leais à indústria armamentista, ou queriam, sabe, o primo do Palmer Luckey para assumir, ou quem quer que fosse, certo? Queriam pessoas que fizessem parte dos interesses estabelecidos em torno do aparato de segurança nacional. Pete Hegseth, sim, ele serviu na Guarda Nacional. Ele escreve livros sobre o machismo americano e coisas do tipo, sobre ser um super patriota ou algo assim. Mas ele não é a pessoa que muitos dentro do establishment de segurança nacional queriam para esse cargo. É por isso que você vê muitos republicanos dizendo que isso pode ser uma forma de tirar Hegseth de cena. Eles também o consideram incompetente e uma vergonha. Mas aqui está uma oportunidade de tirar Hegseth, possivelmente colocar um dos deles nessa posição de secretário de defesa. E isso saiu pela culatra, eu acho, ou pode sair, porque nenhum desses críticos, seja no Congresso ou na mídia, tem coragem de enfrentar um membro das Forças Armadas, certo? Então eu acho que na cabeça deles, estão imaginando Pete Hegseth desmoronando sob um interrogatório implacável diante das audiências dos comitês de serviços armados, do Senado e da Câmara, talvez até sendo destituído e removido do cargo por causa disso, sabe? E eles conseguem visualizar isso. E podemos ver isso. Podemos ver democratas e republicanos que querem tirar Hegseth levando isso adiante, seguindo com um plano assim. No entanto, agora você vai fazer isso com um almirante, com um Navy SEAL, com um herói de guerra, com um veterano das forças especiais.
Não consigo imaginar membros do Congresso se alinhando para enfrentar isso, sabe? Assim como a mídia. Não deveríamos saudar as tropas e agradecer por seu serviço? E esses não são nossos heróis? Eles não são todos heróis. Como esse almirante poderia então ter feito algo errado, entende? E é por isso que acho que esse é um aspecto da situação em que isso não vai funcionar para os críticos do governo, seja no Congresso ou na mídia. E isso é lamentável. É terrível, porque é exatamente disso que você precisa. Você precisa que o almirante Cooper seja responsabilizado tanto quanto, talvez até mais do que Hegseth. Porque Hegseth, de novo, ninguém está discutindo a competência desse cara. Ninguém está dizendo que essa é uma pessoa séria ali. Mas Cooper o almirante Bradley. O almirante Bradley é um homem sério. E Bradley representa essa infraestrutura. O almirante Bradley representa as décadas de guerras ilegais conduzidas pelos Estados Unidos. O almirante Bradley representa o precedente que Barack Obama estabeleceu quando assassinou cidadãos americanos com drones, certo? Quando ele novamente atacou os socorristas, quando atacou funerais, certo? Quero dizer, essa continuidade dessas políticas, esse sistema de assassinatos extrajudiciais em massa que temos, precisa ser questionado, precisa ser examinado e precisa ser desmantelado. E você faz isso enfrentando alguém como o almirante Bradley, em vez de montar algum tipo de encenação esperando que Pete Hegseth desabe e chore diante das câmeras. Sabe o que quero dizer? Então, acho que o que estamos vendo aqui é política com princípios como enfeite, em vez de princípios com a política ao redor. Sim, Matt, mudando de assunto para a Ucrânia. Você entende esse tipo de atitude por parte dos ucranianos? Porque o que eles têm dito até agora, toda a retórica dos europeus, era que depois da Ucrânia, eles vão nos atacar. A Rússia está se preparando para atacar a Europa. E agora eles partiram dessas suposições e estão falando sobre como precisamos reagir a esse tipo de ataque que eles podem realizar, que eles talvez façam. Temos que partir para um ataque preventivo contra a Rússia, um ataque preventivo híbrido. O que é isso? Eu sei. É uma loucura. É uma loucura completa. Uma coisa que eu só quero mencionar, porque isso me irrita, e tenho certeza de que irrita você e todo mundo que está assistindo, é a forma como a imprensa ocidental fala sobre esses planos de paz, especialmente o plano de 28 pontos. Talvez agora sejam 27, e claro, tem o de 19 pontos dos europeus. Mas o americano, como diziam que estava supostamente entregando tudo à Rússia, que atendia a todas as exigências maximalistas da Rússia. Eu nunca tinha ouvido o termo maximalista na minha vida antes, até alguns anos atrás, sabe? Mas enfim, agora eles usam o tempo todo. Eu achava que a intenção da Rússia era conquistar toda a Ucrânia e depois marchar até Varsóvia, Berlim e Pankow. Paris, não é esse o raciocínio por trás do motivo pelo qual temos que financiar esta guerra. Por que temos que sustentá-la, mantê-la em andamento? Porque se não lutarmos contra os russos no Donbass, estaremos lutando contra eles nas ruas de Boston, Filadélfia e Miami. Não era esse o raciocínio. E agora você está me dizendo que as exigências maximalistas de Putin são 2 províncias inteiras e metade de outras 2 no leste da Ucrânia. É só isso. Essa é a exigência maximalista. Quero dizer, sem falar que não há nenhuma exigência de derrubar o governo de Zelensky ou colocar um fantoche no lugar. Sabe, todas essas coisas que ouvimos por 4 anos sobre por que não podemos desistir da Ucrânia. Porque a segurança da Ucrânia é a nossa segurança, como essa é uma batalha entre democracia e autocracia. E por aí vai. Sabe, tenho certeza de que muita gente sente a mesma frustração ao ver como a mídia e os políticos ocidentais são tão rápidos em abandonar uma narrativa só para garantir que nada realmente aconteça. Nada que possa levar ao fim dessa guerra terrível, brutal e impossível de vencer na Ucrânia. Mas quero dizer, a loucura dos europeus agora, aparentemente foi adiantada.
Acho que originalmente falavam em 2030, mas agora é 2029, quando, supostamente, que ir à guerra com a Rússia. Não sei, talvez eu esteja confundindo com os realistas malucos aqui nos Estados Unidos, que continuam nos dando previsões sobre quando a China vai invadir Taiwan. Quer dizer, são os mesmos tipos de pessoas, certo? Elas vêm dos mesmos grupos. Mas sabe, existe essa ideia de que até 2027, o que basicamente é daqui a um ano, precisamos estar preparados para lutar contra a Rússia. E agora, como você está dizendo, há sugestões de que devemos lançar ataques preventivos. Quero dizer, o nível de desespero aqui vai além do militarismo comum. Não que eu queira dizer que exista algo de normal no militarismo. Mas, de certo modo, temos visto o militarismo sendo usado por políticos europeus na última década ou algo assim para desviar a atenção de outros problemas dentro da Europa. Problemas muito sérios e reais. Há um declínio generalizado, seja qual for o indicador que se queira usar para avaliar a Europa, mas também questões sociais mais amplas, como saúde, imigração, moradia, coisas desse tipo. Eles estão tentando desviar a atenção desses problemas reais, sérios e de grande consequência em toda a Europa, com o bicho-papão do urso russo, ou do novo Hitler, ou como quer que queiram chamar. Isso já foi além do simples militarismo, a ponto de políticos na Europa, sejam os alemães, os britânicos, os franceses, certamente aqueles na liderança da UE, os poloneses, agora até os escandinavos, Deus nos ajude, e claro, os bálticos, que sempre foram assim, e com razão. The Baltics, they've always been this way, and for good reason. I'm not saying they shouldn't. If I was Não estou dizendo que eles não deveriam. Se eu fosse estoniano ou letão, certamente também teria meus próprios sentimentos em relação aos russos. Mas, para aqueles que estão distantes disso, que conseguem ter um certo grau de racionalidade, de razão, de proporcionalidade, é possível ver o desespero deles em querer uma guerra com a Rússia. Nem se trata apenas de colocar a Rússia como o vilão, o inimigo vindo do leste. Vai além disso. Eles percebem que precisam de uma guerra para manter o poder, que as coisas estão tão ruins na Europa, em termos de popularidade, que em seu desespero, acreditam que a guerra é o meio de se manterem no poder. A ideia é que isso não apenas provará que eles estão certos, ou que sua liderança é válida, mas que será o mecanismo pelo qual sua autoridade será consolidada. The mechanism through which their authority is cemented. And yeah, I mean, this is really dangerous stuff. E sim, quero dizer, isso é algo realmente perigoso, porque na visão deles o interesse próprio está ligado à guerra, certo? E isso já é um passo além do militarismo comum, que por si só já é ruim o bastante. Mas quando o interesse próprio passa a ser visto como algo que só pode ser protegido ou viabilizado por meio da guerra, bem, que Deus nos ajude, não é? Que Deus nos ajude. Ursula von der Leyen, como eu já disse antes. Alguém acha que ela não vai dormir à noite pensando em se tornar a primeira comandante-chefe do exército da União Europeia? E sabe, como se consegue um exército da União Europeia? Bem, precisamos ir à guerra para ter um exército da União Europeia. Quero dizer, começa-se a perceber como esse interesse próprio faz a guerra parecer uma decisão racional. Sabe, Matt, o que me impressiona é que nunca ouvi o Putin se manifestar e responder a isso. Tivemos muita retórica ao longo dos quase 4 anos de conflito na Ucrânia, muita mudança de discurso sobre a escalada por lá. Mas o Putin realmente respondeu aos europeus. Ele disse que se nos atacarem, a resposta não será o que vocês estão vendo na Ucrânia, será totalmente diferente. Vamos responder de outra forma. O que me impressiona é que, olhando para a história da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, dá para ver como as pessoas estão se aproximando de outra guerra mundial sem nem perceber o que está acontecendo. Sim, sabe bem. Antes de tudo, essa advertência, se é que podemos chamá-la assim, porque eu não quero chamá-la de ameaça. Acho que é mais uma advertência. Sergei Lavrov, o ministro das Relações Exteriores da Rússia,
disse aos americanos há meses, e Putin pode ter dito algo semelhante, mas eu sei que Lavrov disse, que veja, se o conceito americano de Terceira Guerra Mundial é que ela seria travada na Europa, que os europeus seriam o tampão para proteger os Estados Unidos, como os americanos enxergaram por décadas, especialmente durante a Guerra Fria. Então a ideia é que uma confrontação nuclear começaria nos campos de batalha da Europa e depois poderia se expandir ainda mais para suas cidades. Mas, quando Birmingham for atingida por uma bomba nuclear, já teremos controlado a situação, e Washington, D.C., Nova York e Chicago não serão atingidas. Certo? Que a Europa é um tampão, assim como os japoneses, os sul-coreanos e os australianos são um tampão na Ásia. É isso que os impérios fazem. Eles têm zonas de proteção para resguardar sua pátria. E então Sergei Lavrov disse, se vocês acham que vai ser assim, estão enganados. A Terceira Guerra Mundial acontecerá nos Estados Unidos. Estou parafraseando. A Terceira Guerra Mundial acontecerá nos Estados Unidos, assim como acontecerá na Europa. Essa comparação com a Primeira e a Segunda Guerras Mundiais é, acredito, instrutiva e correta em muitos aspectos. Eu olho para o Tratado de Versalhes, o acordo de paz que encerrou a Primeira Guerra Mundial, e como ele nos levou à Segunda Guerra Mundial. O desejo dos aliados de punir, de tomar despojos, por assim dizer, especialmente dos alemães, deu origem à Alemanha das décadas de 1930 e 1940 e tornou a Segunda Guerra Mundial inevitável. E a Waffengeschäfte na época. Quer dizer, ninguém, você sabe, pessoas significativas como John Maynard Keynes, certo? Quero dizer, ele previu que se o Tratado de Versalhes fosse levado adiante, se essa punição à Alemanha fosse executada, teríamos outra guerra na Europa. E ele estava certo. E acho que o paralelo, então, é com a Guerra Fria e os despojos da Guerra Fria, a maneira como os Estados Unidos trataram a Rússia após sua vitória na Guerra Fria. Assim como, depois da Primeira Guerra Mundial, os aliados puniram e saquearam a Alemanha, a tal ponto que ela não apenas ficou enfraquecida, mas também humilhada. O mesmo aconteceu após a Guerra Fria. Você tem o mesmo tipo de sentimento de direito que os aliados tinham após a Primeira Guerra Mundial. Ao vencedor, os despojos. Você vê isso entre os americanos. Mas então houve o saque da Rússia, a humilhação da Rússia, o que nos leva à Rússia de hoje. Os próprios russos falam sobre isso. Quero dizer, essa ideia de a Rússia se levantar por si mesma, concorde-se com isso ou não, é o que os russos acreditam estar fazendo. Eles olham para os anos 90 com horror. Não porque, como dizem de forma dissimulada as pessoas aqui nos Estados Unidos ou na Europa, a União Soviética tenha colapsado e eles tenham perdido seu império. Não, não é isso. Eles olham para trás com horror por outros motivos. Os russos olham para aquela época com horror por causa do que ela fez ao seu povo. O empobrecimento extremo da população, o declínio massivo na qualidade de vida, a queda completa na expectativa de vida, o saque do país e o que isso gerou em termos de uma classe criminosa, a ascensão dos oligarcas e, de modo geral, a humilhação. Sabe, Nima, quando você está, digamos, no Iraque, no Afeganistão ou na Palestina, o que se ouve daqueles que se opõem à ocupação? O que se ouve da resistência? A palavra que eles mais usam para descrever, portanto, é humilhação. E é algo tão poderoso que eu não acho que nós no Ocidente, especialmente, sabe, como ocupantes, colonizadores, imperialistas, como aqueles que fazem a extração e a exploração, realmente entendamos a vergonha que vem de ser ocupado, a vergonha que vem de ser saqueado, de ser roubado, de ser impotente. E essa humilhação, então, claro, leva a essas, enfim, é algo que precisa ser enfrentado. Acho que a humilhação da Alemanha após a Primeira Guerra Mundial leva à Segunda Guerra Mundial. E acho que, como uma boa analogia, a humilhação da Rússia após o fim da Guerra Fria é o que nos traz até aqui hoje, em termos da guerra na Ucrânia. Quero dizer, há outras razões para isso. É claro, uma delas sendo o avanço ou o cerco da Rússia pelos Estados Unidos, pela OTAN.
Mas isso em si também é uma forma de humilhação, sem falar nas legítimas preocupações de segurança nacional. As well, let alone legitimate national security concerns. Eu não sei se alguém, Matt, o que você acabou de dizer acho que é algo muito importante a ser considerado pelos líderes europeus, porque eles fazem parte dessa região. E na minha opinião, se Donald Trump está disposto a fazer algo, o que para mim parece que ele quer fazer, bem, você sabe, ele enviou Steve Witkoff junto com Kushner. Sabemos que, se Donald Trump envia Kushner à Rússia, ele pode estar realmente levando a sério o que está fazendo. Mas, de certa forma, me parece absurdo que os europeus não estejam envolvidos. Os europeus não estão. Não há possibilidade de se chegar a um acordo na Ucrânia sem que os europeus façam parte dele. Esse é o problema. Eu não sei se os Estados Unidos, o governo Trump, realmente sentem a necessidade do papel profundo dos europeus em qualquer acordo na Ucrânia, e como isso poderia ajudar toda a região, ajudar na prosperidade da região. Right. The Europeans, say. Os europeus dizem que não têm nada a oferecer nesse campo, além de atrapalhar, certo? Parece que essa é a única alavanca que os europeus estão oferecendo agora, atrapalhar qualquer possibilidade de paz. É isso. E você disse muito bem, Nima. Essa ideia de que eles poderiam estar oferecendo algo, alguns modelos, um roteiro para a paz e depois uma maior prosperidade, um ressurgimento da Europa. Por que os europeus, neste momento, não estão convencidos do fato de que, neste mundo multipolar, eles poderiam ser um bloco que realmente importa se começassem a priorizar aquelas coisas que os tornariam verdadeiramente fortes, que os tornariam? Então comecem a priorizar seu povo. Comecem a reconstruir suas instituições educacionais. Comece a investir novamente naqueles aparatos comerciais da Europa que dominaram por séculos. Quero dizer, há corporações tradicionais na Europa que estão desmoronando, que foram esvaziadas. Tudo isso é a realidade que os europeus criaram porque quiseram ser os primeiros entre os vassalos do Império Americano. E ainda querem manter isso. Basta observar o comportamento deles nos últimos anos, seja na forma como agem na presença de Donald Trump, ou na maneira como conduzem certas coisas, como ao concordar com aquele acordo comercial e tarifário humilhante, vou usar essa palavra, humilhante, no ano passado com os Estados Unidos. Porque, veja bem, eles se comprometeram com essa guerra impossível de vencer na Ucrânia, em vez de tentar encontrar outras alternativas ou caminhos. Eles não estão reconhecendo o poder de associações emergentes como os BRICS. Alguém aqui, alguém assistindo, se você estiver, por favor, identifique-se nos comentários. Alguém acha que a UE é de alguma forma comparável aos BRICS? E se eu te desse $100 para investir na UE ou nos BRICS, em qual você colocaria seu dinheiro? Alguém colocaria esse dinheiro na UE? E por que isso? É porque os europeus escolheram perseguir a glória do passado. Eles atrelam seu destino ao militarismo. Eles acreditaram que para eles, e é aqui que entramos na questão da classe política, ou talvez até algo maior, mas especialmente a classe política na Europa, a ideia é que nossa melhor aposta é manter as coisas como estão. Nosso poder reside no status quo. E o status quo significa que precisamos ser o peixinho nadando debaixo do tubarão, certo? Os Estados Unidos, ou o Império, sendo esse tubarão. E nós precisamos ser o peixinho que pega os primeiros peixes da memory. Quer dizer, basicamente, sem espalha sweetenidor há décadas. What you're looking at here with Europe for decades now, rather than, particularly say at the end of the Cold War. Em vez de, você sabe, especialmente no fim da Guerra Fria, quando eles poderiam ter dito, sabe de uma coisa? É uma nova ordem mundial. Não acreditamos que ser vassalos dessa única superpotência seja realmente o melhor caminho para nós. Claro, isso teria doído no curto prazo. Eles perderiam o status quo, perderiam seus privilégios, e isso os deixaria desconfortáveis por um tempo. No entanto, a realidade é que 10 ou 20 anos depois, eles poderiam ter se tornado líderes mundiais em educação, tecnologia e em uma série de outras áreas.
Em vez disso, escolheram ir à guerra ao lado dos Estados Unidos em todo o Oriente Médio. Isso provocou um aumento da migração para a Europa, o que gerou todo tipo de condições, problemas e questões sociais. E isso minou sua política. Isso levou a governos que simplesmente não governaram, muito menos planejaram. E agora você tem uma Europa desindustrializada que não consegue fabricar, não consegue exportar, não consegue gerar lucro. Eles não têm a moeda de reserva mundial, então não podem ser importadores bem-sucedidos. Eles não têm a força dos Estados Unidos quando se trata do respaldo do dólar. Então agora, veem seus orçamentos desmoronando, suas dívidas crescendo, suas indústrias estagnando. Suas indústrias estão em completo declínio e só têm a si mesmos para culpar por isso. E o caminho para eles, ao que parece, Nima, certo? Como estávamos dizendo, o caminho para eles, ou pelo menos parece que esses líderes políticos acreditam, é que a melhor saída para eles é a guerra. A guerra nos tira dessa situação. É isso que eu acho que muitos líderes europeus estão pensando. E a tragédia é que você não vê nenhum tipo de alternativa para essas pessoas no poder. Não, no Reino Unido, não vejo nenhuma alternativa para elas agora. Quem vai substituí-los? Alguém que realmente possa mudar as políticas. Certo. Quer dizer, olha, faz algumas semanas que não vejo as pesquisas do Reino Unido, então posso estar desatualizado. Mas tipo, o Reform está com 30% nas pesquisas. O Nigel Farage está conquistando 1/3 do eleitorado britânico. Ah, fala sério. Quer dizer, de quem é a culpa? Só deles mesmos. Sim, exatamente. Muito obrigado, Matthew, por estar conosco hoje. Sempre um grande prazer. Thanks, Nima. Obrigado, Nima.